fogo na parede do Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Ela tem que estar aberta para eu estudar a palavra de Deus. E antes da gente estudar hoje a palavra de Deus, nós vamos orar. Orar para que a gente entenda o que o Senhor quer falar com a gente. Para que a gente possa, Senhor, estar aqui, Senhor, com a nossa mente, Pai, o nosso coração, Senhor, querendo realmente te conhecer mais e mais, Senhor. Que eu seja apenas um vaso, Senhor, nas tuas mãos. Que os meus irmãos também sejam esse vaso, Senhor. Esse vaso que precisa ser quebrado e ser refeito todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria do alto, Paizinho. Nos dá, Senhor, humildade para perceber que não somos nada sem Ti, Senhor. Todos os dias das nossas vidas queremos, Senhor, sim, Te engrandecer, Senhor. Entronizar o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. E queremos, sim, Senhor, fazer as escolhas certas, Pai. Para que a nossa decisão, que a gente fez um dia de Te aceitar como Senhor e Salvador, não venha a ser enfraquecida, Pai. Que a gente não venha, Senhor, a nos afastar do propósito, Pai, eterno que temos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, então vai, Senhor, abrindo nossos ouvidos, abrindo a nossa mente, transformando aquilo que precisa ser transformado, Senhor, em todos os dias das nossas vidas, Pai. Queremos, sim, Te adorar, Te louvar, Te servir de todo o coração. Em nome de Jesus. Quer sentar? Meu Deus, é tanta coisa que eu tenho aqui. Eu tinha uma outra palavra, mas essa outra palavra eu estou guardando, Deus não está deixando eu revelar. E daí Deus foi me dando outro, que eu ia compartilhar no grupo caseiro aquele dia. E naquele dia do grupo caseiro o negócio foi para um outro lado, né, gente? Mas foi bom, né? É bom estar na mesa com os irmãos. Amém. E ser verdadeiros. Amém. Que não nos falte essa verdade, realmente, de abrir o coração um para os outros, para que os outros possam nos ajudar a crescer. Amém? Amém. Hoje eu vou falar, pode botar isso. Eu fiz só um slide, só para ter um título, né? Vou falar sobre decisão e escolhas. Primeiro eu vou conceituar o que é escolha e o que é decisão. Escolha, então, a gente vai selecionar entre várias opções. Aí eu vou dar um exemplo bem simples. Quero comer um sorvete. Eu vou escolher um chocolate ou eu vou escolher um morango, não sei. Hoje eu tô a fim de comer uma coisa mais azedinha. Então, escolhas vai depender das nossas preferências e do nosso cotidiano, assim, do que a gente sente. Talvez hoje não, talvez hoje sim. Então, a escolha vai depender muito do nosso eu. Amém? Amém. Agora, a decisão, ela envolve um compromisso. E ela tem um papel muito mais determinante. Eu vou tirar daqui, na nossa vida. Ela é mais profunda e as consequências são bem significativas. E o principal exemplo que eu vou dar para nós hoje é a decisão de aceitar Jesus. Amém. Todos aqui já aceitaram Jesus? Só que agora eu vou falar de algumas escolhas que podem afetar essa decisão. Um dia eu decidi por Jesus, amém? Só que durante a minha vida, durante os meus dias, eu posso fazer algumas escolhas que acabam me afastando dessa decisão. E podem me deixar um crente morno, um evangélico, e não um filho de Deus. E o que Deus quer de nós é que sejamos filhos de Deus todos os dias das nossas vidas. Que a gente faça escolhas todos os dias que não abalem a nossa decisão. Amém. Amém? Então, a primeira exemplo que eu vou dar é de escolha que a gente pode errar. Está lá em Mateus, quem tem a Bíblia vai comigo. Mateus capítulo 6. Que é priorizar as coisas materiais. Quem aí, tenho certeza que vários já fizeram isso alguma vez, ou conhece alguém que ficou tão focado em ganhar dinheiro na vida, tão focado
quando eu tiver minha casa própria, quando isso, quando aquilo, e tu foi só vendo ele indo. Olha, irmão, nem sei mais onde anda o irmão, mas anda lá naquela mansão. E olha o que diz em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. É forte, né? A palavra de Deus, ela muitas vezes ela parece simples, mas ela é poderosa e forte. Amém. E muitas vezes a gente acha tão simples que não consegue nem seguir o que diz na palavra de Deus. Então, não que a gente não tenha que buscar as coisas boas da vida, estudar, trabalhar, mas que se o nosso foco estiver centralizado nisso, se eu escolher algo que vai me afastar daquilo que Deus tem para mim, aí a gente já vai ver que a decisão que eu tomei de seguir uma vida com o Senhor vai ser afetada. Amém? Amém. Outro exemplo também está em Mateus. Não, mas eu vou falar primeiro de Hebreus. Depois a gente volta para Mateus. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Que é ignorar a comunidade da fé. É não se envolver com a igreja, não se envolver com o corpo de Cristo. Quem que faz isso acaba me isolando, né? E às vezes isso a gente escolhe. Muitas vezes na nossa caminhada a gente escolhe. Acontece alguma coisa, não vou por ali, não vou querer mais. Eu conheço vários, nem quero ir para a igreja mais, porque lá onde eu estava me machucaram, aconteceu fatos que eu não gostei, então nem quero ir para a igreja, não vou. Igreja que eu digo é esse encontro nosso aqui, né? Que não precisa ser só domingo, pode ser vários dias da semana, mas é o encontro do corpo de Cristo, onde a gente é ajustado, porque eu sou diferente de vocês são diferentes de mim, eu tenho algo para dar para vocês têm algo para dar para mim, mas eu só vou descobrir isso se eu andar com vocês. Só que às vezes a gente acaba se isolando para não se machucar. E lá em Hebreus 10, 25 está escrito assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. E é difícil, né, receber uma admoestação. Ainda mais agora que vocês veem o que o dia se aproxima. Quer dizer, a gente está vendo que está se cumprindo a palavra. O amor está se esfriando. A gente vê muitas igrejas assim, cheias, mas eu sempre falo, se o Brasil, com todo esse 80 e tantos % de evangélicos, estivesse realmente cumprindo o chamado de Deus, vocês não acham que o nosso país estaria diferente? Aí a gente olha para as notícias, ou a gente, quando tem a oportunidade de ir lá no Brasil, o que a gente vê? Violência. Esses dias, gente, foram crimes horríveis lá no Rio Grande do Sul. Os pais matando os filhos. Isso é muito triste, isso é a falta de amor completo. E quem é o amor? O amor é o Senhor. Então, se eu estou com pouco amor, então eu não estou me relacionando com Deus, que é amor, eu vou cometer coisas horríveis que nem esses homens cometeram. E é muito triste isso. Depois vem um bem forte. Esse pega todo mundo. Outra escolha que a gente faz, que é a falta de perdão. Ou então o perdão da boca para fora, né? Eu te perdoo, mas nunca mais quero andar contigo. Tá bom, tá. Mas lá no fundinho do meu coração, eu fui sincera ao ponto de realmente perdoar e nunca mais esqueci aquilo que aquela pessoa fez para mim. E essas mágoas, esses ressentimentos, vocês sabem, tem vários estudos científicos, estão adoecendo as pessoas. Já está comprovado que pessoas ficam cometidas de câncer, de tanta mágoa, rancor que guardam nos seus corações. E isso acaba que afasta do Senhor, né? E aí a gente vai ler em Mateus 6, volta lá, quem está com a Bíblia. Também é em Mateus 6, só que 14, que diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês.
Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O perdão é algo assim muito forte, porque eu penso assim, todas as vezes que eu pedi perdão para alguém, às vezes que as pessoas me pediam perdão eu já nem lembrava o que era, mas eu via que a pessoa ficava tão bem, e eu também, quando eu tive que pedir perdão, aquilo me fez tão bem. Parece que sai um peso da gente, parece que sai algo que estava incomodando dentro da gente, e a gente começa a fluir espiritualmente. E às vezes a gente vai deixando e acha que perdoou, mas é só da boca para fora. Que a gente possa ter essa sensibilidade de realmente perdoar, mesmo aqueles que até já morreram, porque a gente precisa ter um coração limpo para sempre fluir dentro de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Outro exemplo que eu vou dar agora, eu vou ler Salmo 119, que diz assim, ó: quando a gente ignora os ensinamentos bíblicos, a gente também vai levar a fazer escolhas erradas. Porque a gente não tem tempo com o Senhor. Ter tempo com o Senhor, além de orar, é estudar a palavra. É estudar orando e estudando. E muitas vezes a gente vai desconsiderando a palavra de Deus, vai deixando para se alimentar, sei lá, no YouTube, vai deixando para se alimentar no domingo. Mas o Senhor, Ele quer que a gente se alimente diariamente, como a gente come todo dia, né? É assim também, o Espírito também tem que ser alimentado todos os dias. Amém. Mas às vezes a gente está anoréxico espiritualmente e gordinho fisicamente. E no Salmo 119 diz assim, ó: Senhor, sim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como é que eu vou ter luz no meu caminho se eu não busco a palavra? Eu não busco aquele que realmente tem a verdade, tem uma direção para a minha vida. Então não adianta eu aceitar Jesus lá em 2002 e desde lá não buscar, não escolher as coisas que o Senhor determinou para a minha vida. Amém? Amém. Peraí que eu separei outro aqui. Em Oséias, capítulo 4, diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que esqueceram da lei do seu Deus. Também eu esquecerei dos seus filhos. Então, por que a gente tem sido destruído? Porque a gente não está conhecendo. Que falta-nos conhecer a palavra. E conhecer a palavra é orar e estudar a palavra de Deus. É ler, reler, meditar. Amém? Eu separei mais uma escolha que a gente pode fazer, que pode nos afastar de Deus, que é ceder à tentação. Porque se a gente se permite cair em tentação, isso vai fazer com que a gente escolha pecar. E se a gente pecar, a gente vai errar o alvo e se afastar do Senhor. Vamos ver aqui que diz lá em Tiago. Tiago 1 diz assim, ó: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Então a gente lendo a palavra, a gente vai entendendo muitas coisas. Só que se eu não parar, meditar e buscar, eu não vou entender. E aí as coisas vão acontecendo, a minha vida vai passando e eu vou tendo uma vida
Se é que eu já não estou morto vivo. Uma coisa que eu me lembrei de falar para vocês, que a gente às vezes escolhe, e não é uma escolha, é uma decisão, porque como eu falei para vocês, a decisão, ela envolve um compromisso e uma determinação, né? E ela é profunda, ela não é uma escolha que nem eu dei os exemplos. A decisão, ela tem que ser muito baseada mesmo na verdade. E o que a gente vê hoje nos casamentos? A gente vê pessoas escolhendo casar e não decidindo casar. Quem decide casar faz a decisão de estar com alguém a vida inteira, até que Jesus volte. Como diz na palavra, né? Até que a morte nos separe, se Jesus não voltar antes. E o que a gente vê na nossa sociedade? As pessoas escolhendo pessoas que por um tempo elas parecem legais, parecem o sorvete de chocolate, que nem eu falei antes, ou talvez um sorvetinho de morango, mas que com o passar do tempo eu já não quero mais, não gostei dessa escolha. E aí o que eu faço? Me separo, volto para a vida de solteiro e vou lá e escolho outro. Sendo que na palavra de Deus nos diz que a gente tem que ter certeza e convicção daquilo que a gente está fazendo e decidir casar. É muito importante para a vida de vocês, para a minha vida, para a vida dos solteiros que aqui ainda não escolheram seus. Que Deus vai mandar, né, meninas? Em nome de Jesus, amém, meus genros. E aí a gente vê como é que está a nossa sociedade. A pessoa escolhe casar, ela não decide casar. Daí vem os problemas, isso aí não é o que eu queria mesmo, então tchau. Agora, decidir estar casado e permanecer casado, com certeza eu vou ter muitas escolhas dentro desse período, né? Que Deus vai me dar de casamento. Não sei se é até Jesus voltar ou não. Eu vou ter que escolher honrar aquela pessoa. Eu vou ter que escolher todos os dias amar, mesmo aquela pessoa, às vezes não parecendo a melhor escolha. Por isso que se eu decido pelo Senhor, eu decido obedecer, então o meu casamento também vai ser de obediência. Amém? Amém. E o que acontece? A gente vê muito casamento aí que foram escolhas. Eu escolhi pela aparência, eu escolhi pelo dinheiro, mas não foi uma decisão de ter uma aliança firmada com o Senhor e com o meu cônjuge. Então, aqueles que hoje estão casados, decidam, mais uma vez, permanecerem casados com o cônjuge que Deus lhe deu e honre essa pessoa até a volta do Senhor. Amém? Amém. Eu vou agora dar um exemplo que vai nos remeter lá para Gênesis, porque tudo que a gente fala, não sei se vocês notam, a gente sempre volta para o princípio. Amém. Glória a Deus. Lá em Gênesis, a nossa amiga, ela queridinha, suada, o que ela fez? Vocês acham que ela decidiu ou ela escolheu? Ela fez uma escolha que impactou o ser humano e tem impactado até hoje. E a escolha dela, que foi comer do fruto que o Senhor lhe falou, né? Não coma, mas da árvore do bem e do mal. Ela escolheu, ela comeu, ela deu para o seu marido, e a consequência disso a gente carrega até hoje. Só que nós que estamos em Deus, buscando ser aperfeiçoados, a gente pode decidir não viver mais como Eva, nem como Adão. A gente pode decidir mudar a história da nossa vida todos os dias. Porque eles comeram, eles desobedeceram, o pecado entrou e a gente então teve consequências de uma vida caída.
E a principal consequência disso tudo que a gente tem visto na nossa sociedade durante todos esses anos foi o padrão de Deus que foi estabelecido para o homem e para a mulher foi distorcido. Hoje a gente vê mulheres super poderosas, responsáveis, cheias de afazeres. Elas estão, não vou dizer nós, porque nós já não queremos fazer essa escolha. A gente quer decidir ser mulher de Deus, mulher que auxilia o seu marido. Aleluia, Jesus. Os homens, o que aconteceu com eles? Eles perderam a sua posição. E hoje eu chamo eles de banana, homens banana, casados com mulheres superpoderosas. Isso é o padrão do mundo. O padrão de Deus é homens que são protetores, homens que são sacerdotes do lar e profetas da sociedade, e homens que são provedores. Claro que a provisão, a gente sabe que hoje em dia a mulher ajuda na provisão. Não vamos dar esse peso total para o homem, porque a gente sabe que a mulher, a nossa sociedade capitalista fez com que a mulher teve que ir trabalhar, né? Fora, não mais só cuidando do lar. Mas faz tempo que eu penso isso muito antes de ser mãe de menino e vejo a importância de nós mulheres, que somos mães de meninos, de ensinar aos nossos filhos o padrão de Deus para os homens, para que a gente não venha criar homens bananas. Quando a minha filha mais velha começou a estar na época de arranjar um pretendente, ela dizia assim: não tem ninguém nessa igreja, eles não querem compromisso, eles têm 30 anos, eles moram com os pais, é meninos, né? Tem 30 anos, vamos não chamar de meninos. Os meninos não querem compromisso, não tem ninguém para mim nessa igreja, dizia minha filha mais velha. E aí eu ficava pensando assim: alguma coisa está errada, alguma coisa não está sendo feita direito. E aí eu fui estudar um pouco e eu cheguei à conclusão, então, que os homens, eles perderam a sua identidade masculina, eles estão cada vez mais, não femininos, mas mais sensíveis, mais melancólicos, mais passivos, e as mulheres tiveram que assumir um papel de mulheres fortes, poderosas, que podem tudo sozinha. E a gente vê muita gente falando por aí que eu sou pai, que eu não sou mais mãe, eu sou pai, que eu sou mãe e pai, e isso não existe. No padrão de Deus, isso não existe, isso não é bíblico. Mãe é mãe, pai é pai. Amém? Amém. Então, como nós somos filhos de Deus que decidimos ter Jesus no nosso coração e sermos guiados pelo Espírito Santo, a gente tem que voltar à origem, a gente tem que buscar ser o padrão de Deus, sermos mulheres que auxiliem os seus maridos, que não sejam maldosas como a Eva foi, que daquele jeitinho sutil levou ao engano. E os homens têm que voltar aonde eles se perderam e se posicionar como homens, aqueles que cuidam das mulheres, cuidam das crianças, cuidam dos órfãos e das viúvas. Amém? Amém. Eu sempre digo pro meu filho: tu nasceu homem, e digo para vocês homens, vocês têm muito mais responsabilidade. É mais difícil, mas foi Deus que fez assim. Então não vamos reclamar, vamos assumir os nossos papéis. Mulheres assumem os papéis de vocês como auxiliadoras, como mulheres virtuosas, idôneas que ajudam o marido, auxiliam na missão. E homens, vocês têm que saber que vocês têm que proteger, que vocês têm que prover e que vocês têm que ser o sacerdote dessa sociedade. Amém. Começando pelo lar de vocês. Amém? Amém. Eu sei que às vezes a gente foi criado por mães super protetoras. E eu acho que isso, por isso que eu quis dar um alerta para mães de meninos, para a gente não cometer o erro que talvez as outras gerações cometeram, de proteger os filhos e deixar os filhos com 30 anos e não sabendo o que fazer da vida. Então a gente, como mães, tem que cuidar disso. E vocês que já são homens, que vocês possam voltar
buscar no Senhor a posição de vocês. Vocês são fortes, vocês são corajosos, o Senhor está com vocês, mas vocês têm essa posição de ser o protetor, aquele que tenha a provisão e o profeta da tua casa e dessa geração que está aí. Amém? Amém. É difícil? É, mas com o Senhor não é impossível. Por isso que eu volto a dizer para vocês ali, de todas aquelas escolhas, se eu te me isolar, por exemplo, o Rodrigo que está sozinho aqui, se o Rodrigo se isolar, vocês acham que ele vai cumprir o papel dele? Ele precisa de nós. Essa aqui é a família dele. Amém. Ainda mais nós imigrantes, só temos uma portuguesa aqui. Mas se nós olharmos, se eu olhar para os defeitos da Camila, eu não vou querer andar com a Camila, eu vou estar pegando. Se a Camila olhar para mim e olhar meus defeitos e não quiser andar comigo, ela também vai estar pegando. Então, as nossas escolhas, elas têm que ser baseadas na palavra de Deus. Ela não pode ser com o meu achismo, não pode ser com as minhas experiências passadas. Por isso que eu tenho que buscar cada vez mais me aprofundar no amor, que é o Deus Todo-Poderoso. Como que nem eu falei antes, o que nos une é o amor. Deus é amor. Se a gente não está unido, se a gente não é um corpo unido, é porque está nos faltando amor. Então a primeira coisa que a gente tem que buscar hoje é o amor, que é o Senhor. E para eu me encher desse amor, eu tenho que orar e estudar a palavra e ruminar a palavra e querer estar junto com todos. Amém? Amém. E assim sermos cada vez mais cheios para poder abençoar aqueles que estiverem perto da gente. Amém. Começando a nossa casa, pelos filhos, pelo marido, pela esposa, depois os vizinhos, depois por onde Deus nos levar. Amém? Agora ele vai cantar uma música e nós vamos todos orar juntos, porque a palavra sempre é para mim, em primeiro lugar, ou para aquele que está aqui ministrando, e para todos nós. Amém. Porque Deus, Ele quer que a sua igreja se levante, porque a guerra não está fácil. Se na tua casa não está fácil, imagina na minha. Vocês podem ficar em pé, vir aqui para frente. Eu quero que vocês tenham a liberdade de deixar o Espírito Santo usar a vida de vocês para orar um pelos outros. Eu acho que os homens podem orar pelos homens nesse sentido, assim, de realmente buscar essa posição de protetor, provedor, sacerdote. E as mulheres orem umas com as outras, também firmando a nossa identidade de virtuosas, auxiliadoras, mães de meninos que mostram o caminho